É um prazer estar aqui. Por mais que há 18 anos eu trabalhe com recursos humanos, enfim, já tenha dado infinitas palestras, esse é meu primeiro TED. Então, vou pedir para vocês serem generosos e pacientes comigo. Vim falar um pouquinho sobre o futuro do trabalho, que é um tema que eu estudo já há algum tempo. Eu sou hoje do conselho de uma das maiores empresas de recursos humanos da América Latina, que é a Companhia de Talentos. Então, estudar o futuro do trabalho é da essência do nosso trabalho, né? Eu gosto muito dessa frase, que fala que o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. E vou contar uma história bem breve. Eu tenho duas filhas, a Estela e a Carolina, elas têm 7 e 8 anos. E, recentemente, a Carolina chegou em casa e disse assim para mim, num tom de novidade: "Mãe, hoje eu andei de táxi." E eu disse: "E aí, como foi andar de táxi?" Ela disse: "Nossa, mãe, foi muito legal. Como chama o uberista do táxi?" E eu disse: "O uberista do táxi chama taxista." Ela falou: "Mãe, ele tinha uma coisa no carro dele que eu nunca tinha visto antes." "Ah, é o quê?" Ela: "Nem sei te explicar, espera aí que eu vou chamar a minha irmã." Então, veio minha filha mais velha e me disse que, realmente, ela nunca tinha visto aquilo. Eu falei: "O que era, então, que vocês viram no táxi de tão novo?" Ela falou: "Não sei o que era aquilo, mãe, mas eu acho que o taxista imprimiu o Waze e fez um livro." E eu fiquei bastante confusa. Um livro, ele fez um livro imprimindo o Waze. Mãe, é um livro que, se você for no menu e procurar o nome da rua e abrir na página, tem uma foto do mapa como se fosse uma foto do Waze, só que estava impressa, entendeu? E eu fiquei pensando sobre essa reflexão e me lembrei que, muito recentemente, eu fui visitar minha avó, que mora no interior, e meu tio mudou de casa, e eu perguntei para ela, peguei o Waze e falei: "Vó, como é o nome da rua do tio Paulo?" E digitei lá, ela: "O que é isso?" E eu disse para ela: "Isso, vó, é um guia de ruas no celular." Certo? Então, entre a minha avó e as minhas filhas, o conceito original de navegação já mudou. Para minha avó, se navega no guia de ruas. Para as minhas filhas, elas nem sabiam o que era um guia de ruas. Então, gente, o futuro já está aqui. Ele só está mal distribuído através das gerações. E aí, eu tenho visto um fenômeno muito interessante, que eu já vi gente que tem medo de barata, palhaço, ladrão, homem do saco, mas eu nunca vi tanta gente com medo de palavras como eu tenho visto ultimamente. Então, quando a gente olha todas essas palavras, né, realidade virtual, inteligência artificial, genomics, quantum computing, enfim, tantas e tantas e tantas palavras que a gente, às vezes, nem sabe o que significa, passam a fazer parte do nosso dia a dia. Como eu gosto de dizer, é uma tempestade na nossa cabeça, e a gente fica, no final das contas, morrendo de medo. Mas eu queria convidá-los a gente não ter muito medo, né, da tempestade de palavras, porque, normalmente, quem gosta muito da tempestade de palavras, quem gosta muito de botar medo na gente, são pessoas que, no fundo, são vendedores de guarda-chuva. Então, cuidado com o medo dessas novas palavras e desses novos conceitos. Cuidado para ter certeza que eles não vêm de pessoas que só querem vender guarda-chuvas para a gente, tá bom? Essa é a realidade que está aí. Tudo isso vai mudar. O que não muda? Nada, né? Tudo vai mudar daqui para frente. Agora, tem algumas coisas que a gente tem a possibilidade de mudar nós mesmos. E é sobre essas coisas que eu queria usar o resto do meu tempo aqui para falar com vocês. A primeira coisa que eu acho que a gente pode realmente mudar é a ideia de que comportamentos passados nos levarão até o futuro. A tempestade serve para nos mostrar que a gente precisa desenvolver novos comportamentos. Quando vocês olham aí, trabalho em equipe, um risco em cima, significa que não precisaremos mais trabalhar em equipe? Não. Significa que a gente vai ter que dar uma nova dimensão ao trabalho em equipe. E eu chamei essa nova dimensão de conexão. Marcas fortes criam conexão com seus consumidores. Mais e mais pessoas estão interessadas em entender com quem elas vão trabalhar, muito mais do que elas vão fazer ou quanto elas vão ganhar. No meu entendimento, confiança, que é a base de qualquer conexão, é a principal moeda de troca das relações humanas no futuro. É a capacidade de criar conexão e confiança que vai fazer de nós bons gestores de pessoas, bons gestores de negócios, bons empreendedores, com a capacidade de se conectar através de uma marca ou através de um relacionamento com o outro.
Eu fico muito atenta, muito mais do que as respostas que as pessoas me dão, às perguntas que elas me fazem, né? E, recentemente, mais e mais, nesse papel de articuladora entre um candidato e o mercado de trabalho, eu tenho visto essa pergunta de forma recorrente. Com quem eu vou trabalhar? Porque trabalhar é resolver encrenca, caso vocês não saibam disso ainda. A gente tem, talvez, o direito de escolher que tipo de encrenca a gente quer resolver e, principalmente, com quem a gente quer resolver essas encrencas. Então, fica aí a primeira transformação de comportamento de sair só do trabalho em equipe e entrar na capacidade de gerar e fomentar e perpetuar conexões. O segundo comportamento que eu acho que merece a gente refletir é o pensamento fora da caixa. Quantas vezes por dia a gente não ouve isso? Fulano pensa fora da caixa, tem que pensar mais fora da caixa. Ou seja, estou dizendo para vocês que ser criativo no trabalho não é importante, pelo contrário, mas a gente também vai ter que levar isso para um outro patamar. A gente vai ter que ser capaz de, a cada dia, não só criar no trabalho, mas criar o próprio trabalho. Uma das partes mais importantes de um processo seletivo é uma descrição de cargo. Basicamente, é um documento em que a gente lá descreve tudo aquilo que aquele profissional que vai ocupar a vaga precisa ter, conhecer, saber fazer. Baseado no quê? Baseado no desafio que tem aquela posição, aquela vaga. Recentemente, eu tive que escrever uma descrição de cargo para uma vaga para trabalhar comigo, inclusive. Foi tão difícil. E por que foi tão difícil? Foi difícil porque uma descrição de cargo é uma fotografia. Ela reflete o que a gente sabe hoje sobre aquela vaga e aquela posição. O ponto é que a gente vive num mundo VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo. Então, o trabalho certamente vai mudar, e vai mudar muito mais rápido do que a nossa capacidade de atualizar essa descrição de cargo. Estou dizendo para vocês, não façam mais descrição de cargo, de jeito nenhum façam para parar para pensar naquilo que a gente precisa. Mas tenha certeza que encontrar alguém que consiga, a partir daquele escopo, entender o desafio, entender o problema que está à sua frente, ele vai mudar diariamente. E aí, criar a sua própria função, criar o seu próprio trabalho, será uma competência cada vez mais demandada. E, por último, eu queria falar um pouco da análise, né? Quem já ouviu falar de Siri, Watson, Alexa? Sim? Com certeza, todos nós já ouvimos um case, já ouvimos uma anedota, já ouvimos uma previsão sobre como a inteligência artificial irá substituir os humanos. A verdade é que essas máquinas, seja ela Siri, Watson ou Alexa, e muitas outras que eu nem sei o nome, certamente farão análise de dados muito melhor do que nós. Farão, não. Já fazem. O Watson já ganhou da gente no xadrez. O Watson já ganhou da gente no Jeopardy. E todos os outros jogos que envolvam armazenamento e correlação de dados, provavelmente os computadores vão ganhar da gente. No entanto, os computadores não são capazes de fazer uma coisa muito importante, que será cada vez mais importante, que é a capacidade de refletir. Eu tendo a dizer que talvez 90% dos problemas que a gente tem hoje como humanidade não são problemas técnicos, são problemas éticos. Eu imagino que a gente já tenha condições hoje de produzir e distribuir comida o suficiente para ninguém mais no mundo passar fome. A gente não tem um problema de produção e distribuição. A gente tem um problema de responsabilidade, um problema ético. A fome na África subsaariana é problema de quem? Essa é a pergunta que a gente não consegue responder. Porque se a gente quiser alimentar o mundo inteiro, com a tecnologia de produção e distribuição que a gente tem hoje, a gente consegue. A gente tem capital, a gente tem terra fértil, a gente tem tecnologia. Quem já foi para Israel? Absolutamente incrível o que se produz no meio do deserto. Então, a gente é capaz. O problema não é técnico. O problema é ético, moral, de responsabilidade. Eu estava conversando recentemente com um filósofo e ele me disse que o que salvará os humanos, pensem bem, olha que interessante, não é a nossa consciência, é a nossa inconsciência. É tudo aquilo que está aqui no fundo da nossa mente e que hoje a gente não precisa se preocupar em acessar. Por quê? Porque o que o mundo pede da gente, por enquanto, é análise. Mas daqui a pouco, e cada vez mais, será reflexão.
Falando em reflexão, eu recentemente fiz uma mudança na minha carreira. Eu pedi demissão para mim mesma, na Companhia de Talentos, como executiva. Continuo como acionista e no board, e fui trabalhar em outro lugar. E muito interessante que esse processo, né, começou com uma reflexão. Esse processo de, depois de 18 anos, absolutamente dentro da minha zona de conforto, como CEO, no melhor lugar que muita gente quer chegar, eu comecei um processo de pensar o que eu estava fazendo ali. E, pasmem, esse processo aconteceu numa conversa na copa do meu escritório. Eu sentei para almoçar, sentou uma garota à minha frente, eu vi que ela era nova, porque eu nunca tinha visto ela por ali, e ela me perguntou: "Ah, oi, tudo bem? O que você faz aqui?" Eu falei: "Não, me fala você o que você faz aqui, que eu nunca te vi por aqui." Ela: "Ah, eu atendo candidatos." Eu: "Ah, que interessante, eu também atendo candidatos." E eu falei para ela: "Faz quanto tempo que você está trabalhando aqui?" Ela falou: "Ah, faz 2 dias." Eu falei: "Ah, que legal. Você está gostando do trabalho?" Ela: "Tô gostando do trabalho." Ela falou, eu falei: "Mas quantos anos você tem?" Ela: "Ah, eu sou menor aprendiz." Eu: "Ah, que bom, então seja muito bem-vinda." E ela disse para mim: "Mas você não me falou ainda o que você faz." E aí eu fiquei pensando, como é que eu explico para uma menina de 16 anos que nunca trabalhou o que faz uma CEO? Então, eu resolvi simplificar e disse para ela que eu fazia um pouco de tudo. Que eu atendia candidatos, que eu ajudava na área financeira, que eu falava com clientes. E aí ela virou para mim, uma cara assim de quem entendeu muito bem o que eu estava falando, e disse: "Então eu já sei o que você faz. Você é assistente geral." E eu fiquei pensando, e eu disse: "É exatamente isso que eu faço, Manu. Você definiu o meu papel." E eu fiquei pensando muito, né, sobre o quanto a gente tende a sofisticar ou querer dar uma importância muito maior para aquilo que a gente faz. E, no fundo, um CEO que se preze nada mais é do que um assistente geral. 2 dias depois, eu fui na reunião de escola das minhas filhas. Acabou a reunião, a professora da minha filha mais nova disse para mim: "Então, Maíra, você trabalha em telemarketing, né?" E eu: "Não, telemarketing não tem nada de errado com trabalhar em telemarketing, mas não é o que eu faço." Eu falei: "Da onde você tirou essa ideia que eu trabalho em telemarketing?" Eu perguntei para a Carol. A Carol respondeu que eu trabalhava em telemarketing. Ela falou: "Não." Eu falei: "O que a sua mãe faz?" E a Carol disse: "Minha mãe faz calls." E a professora disse: "O que são calls?" Ela: "Eu não sei. Eu sei que ela põe um foninho assim, ó, e ela fala no computador o dia inteiro." E aí a professora deduziu, entendeu então que era telemarketing. Falou: "Telemarketing?" Ela: "É isso mesmo que minha mãe faz." E aí eu fiquei pensando de novo, né, sobre a natureza do meu trabalho. E eu passo, gente, boa parte do meu dia no telefone, né? Eu falo com clientes, eu alinho projetos, enfim. Então, no fundo, o que eu faço mesmo é ser uma assistente geral em telemarketing. CEO é só um nome sofisticado e bonito que a gente tende a inflar a nossa própria resistência. Tá? E aí, desde então, eu venho fazendo um processo de que, se de fato o cargo, o título, o nome não importa, o que importa, então? Né? Eu não acredito que existe, infelizmente, apesar de adorar o Harry Potter, eu não acredito que exista varinha mágica para a vida que a gente vive aqui nessa Terra. Né? Mas, se existir, ou se a gente quiser inventar uma varinha mágica para viver aqui nesse mundo, eu diria que é a capacidade de aprender a aprender. A ideia de que nós precisamos aprender todos os dias, o dia todo. Não só numa instituição como essa, dentro de uma sala de aula, mas em absolutamente tudo que a gente faz. Eu aprendo horrores com as minhas filhas. Eu aprendo com a menor aprendiz que acabou de chegar. Eu aprendo no táxi. Eu aprendo assistindo séries. E eu aprendo lendo livros, assistindo aulas, fazendo cursos. Desse jeito tradicional que a gente sempre aprendeu, isso continua tendo valor. Mas a ideia de que a gente precisa realmente, para ter uma chance nesse futuro, dominado pelas palavras que nos amedrontam, dominado pela capacidade de análise das máquinas, a gente precisa ter a capacidade de criar o nosso próprio trabalho, criar conexões, refletir e aprender absolutamente todos os dias. E aí, por último, para a gente ir encerrando, eu gosto muito de poesia, escrevo e leio muito poesia. E, ultimamente, eu tenho tomado a liberdade, os poetas já estão todos mortos quase, que eu li, então acho que eles não vão ficar chateados, de hackear os poemas, hackear as crônicas que eu leio e dar uma nova interpretação para isso. Então, eu escolhi um poema do Victor Hugo, que eu gosto muito, que chama Te Desejo.
E eu peguei um trechinho e fiz uma adaptação aqui para esse momento que a gente está juntos, com a esperança de criar uma conexão com vocês. Então, o Victor Hugo diz assim: desejo, outro sim, que você tenha um ego forte, porque é preciso ter força e coragem. E que, pelo menos uma vez por ano, coloque ele, o seu ego, na sua frente e diga: você é meu. Só para que fique bem claro quem é dono de quem. No poema original, ele fala sobre dinheiro, que também vale. Pegar um pouco de dinheiro no final do ano, botar em cima da mesa e dizer: você é meu. Mas eu acho que a busca não saudável por dinheiro é, no fundo, um desdobramento de um ego descontrolado. Então, de tudo que eu vejo nesse mundo que eu trabalho, né, que é o mundo do trabalho, né, com a oportunidade de me relacionar com mentes brilhantes no Brasil e no mundo todo, eu acho que essa talvez seja a única grande armadilha que pessoas brilhantes realmente podem ter. É passar a acreditar que o ego é seu dono. Passar a acreditar que o ego tem que nortear suas ações, enquanto que, na verdade, a gente não pode perder a capacidade de refletir e de entender que nós somos donos dos nossos egos. E eles têm que estar a serviço da gente, e não o contrário. Muito obrigada.